Áudio, vídeo aula número 13. Tema da lição: a plenitude do reino de Deus. Texto áudio: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. Trecho extraído da Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, conforme registra o profeta Isaías em seu livro, capítulo 11, versículo 1. O milênio será a resposta a milhões de orações do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino. O que é milênio? Do que estamos falando? Milênio é o maravilhoso reinado de Cristo na terra por 1000 anos, conforme registra o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 26 e 27. Cristo reinará sobre as nações e os santos reinarão com ele. Jesus, o Messias, governará com justiça, misericórdia e verdade sobre toda a terra. Reino com duração de 1000 anos, a ser instaurado na terra pelo Senhor Jesus, logo após o arrebatamento da igreja e do término da grande tribulação, conforme o registro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 6. Trata-se de reino literal, cujo principal objetivo é a exaltação de Jesus como Messias e de Israel e das outras nações. Portanto, o milênio não é uma fantasia, nem uma criação poética. É o reino de Deus que o Senhor Jesus Cristo, juntamente com a sua igreja, implantará neste mundo, logo após a grande tribulação. O milênio e o reino de Deus. O reino de Deus refere-se ao governo divino sobre toda a criação. Jesus veio a fim de estabelecer o reino prometido aos judeus, porquanto nasceu como rei deles, conforme registra o evangelista Mateus em seu livro, capítulo 2, versículo 2. No entanto, o evangelista João afirma que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Trecho registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Caso os judeus tivessem recebido a Cristo, ele estabeleceria este reino, porém rejeitaram-no e crucificaram-no. Então o Espírito Santo usou os apóstolos para pregarem aos judeus as boas novas do reino. Entretanto, eles, os judeus, também rejeitaram aquela mensagem. Objetivos do milênio: primeiramente, exaltar a Cristo, conforme o registro de Apocalipse, capítulo 19, dos versículos 11 a 16. Estar montado em um cavalo branco é uma expressão de honra, pois era um animal de montaria real e bélica. A cor desse cavalo fala de vitória e exaltação. Nos antigos tempos, depois de uma conquista, os generais romanos participavam de uma parada triunfal, montados em cavalos brancos, à frente de inimigos capturados. Assim, o fato de Jesus aparecer montado em um cavalo desta cor indica que esta será a ocasião dele ser exaltado no mundo. Ele voltará em glória e assumirá sua posição de exaltação como Rei do milênio, manifestar o reino de Deus na sua total plenitude. A terra será regida por uma teocracia. O próprio Deus regerá o mundo na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Será um período de completa glória divina no seu domínio, governo, justiça e reino. Mostrar que este mundo pode ser administrado com justiça e equidade, mediante o reino milenial de Cristo, Deus mostrará ao homem de que o único caminho para a justiça, a paz, a fraternidade e a felicidade é a obediência à sua palavra. Deixar bem claro que os reinos deste mundo pertencem a Cristo. Quando Deus criou o homem, ele entregou a administração deste mundo em suas mãos. Infelizmente, porém, por causa do pecado, o homem entregou esta autoridade nas mãos do diabo. O reino de Deus no mundo será exercido não de forma limitada, mas de forma completa. As bênçãos derramadas durante o milênio serão bênçãos tanto materiais quanto espirituais. Vejamos, haverá um grande derramamento do Espírito Santo, conforme registra o profeta Zacarias em seu livro, capítulo 12, versículo 10. Sendo o milênio o reino do Messias, e sendo o Espírito Santo aquele que glorifica a Cristo, é de se esperar um sublime e incomparável derramamento do Espírito Santo por toda a terra. Haverá, portanto, uma realização plena da profecia de Joel, capítulo 2, os versículos 28 e 29,
quando o Espírito Santo será derramado em toda a sua plenitude sobre Israel e sobre as demais nações que compõem o mundo, conforme está registrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, dos versículos 25 a 27. Haverá um grande conhecimento da palavra de Deus, conforme registra Isaías em seu livro, capítulo 2, versículo 3. O conhecimento do Senhor será universal durante o milênio. Naquele tempo, a justiça prevalecerá e todas as nações conhecerão o nome do Senhor, conforme registra o profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Esse conhecimento será obtido através de um grande movimento missionário a ser realizado pelos judeus remanescentes, conforme registra Isaías em seu livro, capítulo 66, versículo 19. Este trata-se-á do Evangelho Eterno. Será um tempo de paz universal. Miqueias registra em seu livro, capítulo 4, versículo 3. Durante esse período não haverá mais os poderosos armamentos bélicos e nucleares pelos quais as nações são ameaçadas. Haverá um desarmamento total. Isaías fala em seu livro, capítulo 2, versículo 4. Na verdade, a preciosa paz tão almejada só será obtida quando reinar aqui na terra o príncipe da paz. Isaías registra este acontecimento em seu livro, capítulo 9, versículo 6. Será uma época de abundante saúde física e mental. Isaías nos explica em seu livro, capítulo 35, dos versículos 3 a 6. No que tange à saúde humana, diz a palavra de Deus, que morador nenhum dirá, enfermo estou. Os principais fatores contribuintes para isso serão abundantes: a presença divina, mudanças climáticas, redução do efeito do pecado, ausência do diabo e de seus demônios, e melhor nutrição pela fartura que haverá. Alguns dos defeitos físicos serão totalmente corrigidos. Também as doenças de caráter psíquico e as perturbações mentais serão banidas. Moléstias já não ceifarão vidas, como acontece nos dias de hoje. Será uma era de prosperidade, segurança e vida longa. A ciência e o progresso atingirão seu apogeu e alcançarão o fim que se propuseram. Todos possuirão casas, hipotecas, aluguéis e dívidas de casas serão coisas do passado. O hebraísmo constante nestas últimas referências denota prosperidade geral. O grande profeta messiânico fala a respeito da longevidade que haverá nesse tempo. Uma vez que o mal estará detido, a vida física durante o milênio não estará tão reduzida como hoje. É verdade que as pessoas não estarão isentas da morte, mas viverão muito mais. Os homens em todas as épocas procuram o sonhado elixir da vida. Os laboratórios procuram uma química que dê ao homem um prolongamento da vida física. Isso acontecerá no milênio, conforme registra Isaías em seu livro, capítulo 65, versículos 22. Será um período de plena recuperação ecológica. Durante a era milenar, estas e outras maldições impostas por Deus serão removidas. Assim, tanto o reino vegetal como a própria estrutura terrestre serão modificados por ocasião do retorno de Cristo à terra, com poder e grande glória. Israel habitará seguro e estará de posse de todo o território que o Senhor prometeu a Abraão. Passagem registrada no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Na verdade, a terra que o Senhor prometeu a Abraão nunca foi ocupada em sua totalidade pelos seus descendentes, nem mesmo durante o próspero reinado de Davi e Salomão. Esse território vai do Mediterrâneo ao rio Eufrates, conforme está registrado no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 8, e no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 31. O extenso território será repartido em 12 faixas iguais e paralelas, uma para cada tribo de Israel. Atualmente, a maior parte da terra é um deserto seco e estéril. A fim de restaurá-lo, Deus fará fluir de sob o templo milenar um vultuoso rio, o qual, juntamente com as copiosas chuvas que cairão, fará esse deserto florescer. Isaías registra em seu livro,
capítulo 35, versículo 1. Haverá grande aumento de população, tornando a nação de Israel muito forte. Para cumprir essas profecias, Israel precisará ocupar um território bem maior do que o que hoje possui. E isso se cumprirá no milênio. Nesta época, de Jerusalém sairão tanto as diretrizes religiosas como as leis civis para o mundo. Desta forma, Israel estará seguro. Pelo fato de o reino de Deus não ser deste mundo, a vida do reino é totalmente oposta aos valores deste mundo. As bem-aventuranças definem os seus princípios fundamentais. Aqueles que, pela fé no Evangelho de Jesus Cristo, se tornaram membros do reino, são filhos de Deus e têm de viver de acordo com isto, como pessoas redimidas por Ele, que no fim herdarão a vida eterna. Meditemos com muita atenção no que nos deixa registrado em seu Evangelho, conforme escreveu Mateus em seu livro, capítulo 13, dos versículos 44 a 46. Texto extraído da Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Nos diz assim a partir do versículo 44. O reino do céu é como um tesouro, escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem, depois volta e compra o campo. No versículo 45. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Se é necessário, temos que estar dispostos a fazer sacrifícios extraordinários para entrar no reino de Deus. Jesus resume o que foi dito em seus sermões e também em seus ensinamentos, ao afirmar que precisamos nascer de novo, conforme registra o evangelista João em seu livro, no capítulo 3, a partir dos versículos 3 ao 9. O versículo abaixo foi tirado da Bíblia, tradução literal do Novo Testamento, que nos diz o seguinte: na verdade te digo, se alguém não for de novo nascido, não pode ver o reinar de Deus. Esses versículos podem marcar a nossa vida para todo sempre. E que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe nesta manhã de maneira maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Es grande tu fidelidad incondicional.